E galera, estou fazendo esse vídeo para corrigir as atividades de filosofia medieval, as questões. Mesmo esquema, vou deixar as perguntas na descrição e vamos lá. A primeira questão era dissertativa. Como Agostinho resolve o problema do mal? Bom, ele resolve o problema do mal negando a existência ontológica do mal, né? Negando que o mal existe enquanto ser. Ele vai dizer que o que existe é o bem, e o que a gente chama de mal é a ausência de bem. Do mesmo modo que a gente pode pensar, como eu disse na videoaula, de que o que a gente chama de escuridão, na verdade, é a ausência de luz. Ou seja, a escuridão não existe, o mal não existe. Né? Ambos são ausência de luz e ausência de bem, né? Nesse sentido. Então, 2. O que Agostinho quis dizer com a frase Platão chegou na porta do céu, mas não abriu? Também comentei sobre isso na aula do Santo Agostinho. O que ele quer dizer é que o Platão fornece todo o arcabouço, toda a base teórica para a filosofia cristã, né, ao separar o mundo em dois, né, de o mundo sensível, imperfeito, e o mundo das ideias, que é o mundo perfeito, né, ele fornece uma base para o pensamento cristão. Né, também, só que ele não chega a apontar um Deus, a existência de um Deus. Por isso que Agostinho diz que não abriu a porta. Chegou no céu, mas não abriu a porta, não apontou para um Deus criador de tudo. Terceira. A terceira é sobre o quadrado lógico, tá? Dizer que a afirmação todos os economistas são médicos é falsa, do ponto de vista lógico, equivale a dizer que a seguinte afirmação é verdadeira. Então vamos lá. É dada uma afirmação como falsa, e a pergunta é, se essa é falsa, qual que a gente pode dizer logicamente, deduzir logicamente que é verdadeira, tá? Naquelas relações do quadrado lógico de contrárias, subcontrárias, subalternas e contraditórias, a única delas que coloca como necessário nessa relação que quando uma é falsa, outra é verdadeira, ou quando uma é verdadeira, outra é falsa, é a relação de contraditórias, aquela na diagonal do quadrado, né? Do universal conversando com o particular. Então vamos lá, todos os economistas são médicos, é um universal. Todos os economistas são médicos. Esta é falsa, ele diz aqui. Qual que é a contraditória dela? Todos os economistas são médicos, a contraditória vai ser algum economista não é médico. Né? Se todos os economistas são médicos é verdadeira, é falsa, necessariamente algum economista não é médico é verdadeira, que é a relação de contraditória. E seria, no caso, então, a alternativa A. Pelo menos um economista não é médico. Né? Algum economista não é médico. Pelo menos um economista não é médico. Então, a 3, a resposta certa é a alternativa A. A 4 é um texto aqui, tirado aí da Universidade Federal Fluminense, a prova de 2012. E vamos ver aqui. A grande contribuição de Tomás de Aquino para a vida intelectual foi a de valorizar a inteligência humana e sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão natural, inclusive a despeito de certas questões da religião. Então vamos lembrar, Tomás de Aquino é o grande expoente da escolástica que tenta aí provar a existência de Deus racionalmente. É uma escola que valoriza a razão. Continuando o texto. Discorrendo sobre a possibilidade de descobrir a verdade divina, ele diz que há duas modalidades de verdade acerca de Deus. A primeira refere-se a verdades da revelação que a razão humana não consegue alcançar. Por exemplo, como é possível Deus ser uno e trino. A segunda modalidade é composta de verdades que a razão pode atingir. Por exemplo, que Deus existe. Que é aquilo que eu disse durante as aulas, né? Que ele vai dizer, pela razão a gente pode provar que Deus existe, mas não conhecer tudo acerca dele. Conhecer as coisas acerca de Deus só é possível por meio de revelação, ou seja, fé. Né? Revelação no sentido de Deus se revelar para você por meio da fé. Você vai receber essa revelação com a sua fé, acreditando nisso. Né? Então, a pergunta, a partir dessa citação, indique a afirmativa que melhor expressa o pensamento de Tomás de Aquino. Alternativa A. A fé é o único meio do ser humano chegar à verdade.
Não. Se o Tomás de Aquino valoriza a razão, obviamente a A é falsa. B. O ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação da verdade que Deus lhe concede. Também é falsa pelo mesmo motivo. Não é só com a revelação que o ser humano alcança o conhecimento. Tomás de Aquino valoriza a razão, então a B também é falsa. C. Mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades por seus meios naturais. Isso está correto, segundo o pensamento do Tomás de Aquino. Ele admite que certas verdades, como por exemplo a existência de Deus, a razão pode alcançar. A C parece certa. Vamos ver as outras. D. A filosofia é capaz de alcançar todas as verdades acerca de Deus. Não, ele diz que a razão pode entender que Deus existe, mas não todas as verdades, como está dizendo essa questão, né? E Deus é um ser absolutamente misterioso e o ser humano não pode conhecer nada dele. Errado. Então, a correta mesmo vai ser a alternativa C, tá? De acordo com o pensamento do Tomás de Aquino, que é o filósofo da questão. E a última questão, a 5, era dissertativa, e eu pergunto sobre as influências de Aristóteles. Né? Que influências de Aristóteles você conseguiu perceber na filosofia de Tomás de Aquino? E aí são várias que dá para ser citadas. Né? Eu ainda vou ver, que eu estou gravando esse vídeo antes de receber de vocês as atividades, mas eu vou ver o que vocês vão me enviar aí. Mas a gente pode colocar aí, por exemplo, a questão da essência e do acidente, né? Que, inclusive, isso vai estar em uma das 5 vias do São Tomás de Aquino para provar a existência de Deus, né? Dizer que é preciso que haja algo essencial, já que o contingente nem sempre existiu. Né? Ou seja, tem que haver uma essência do mundo, que para Aristóteles é o motor imóvel. Né? Dentro daquela videoaula que eu fiz do Aristóteles sobre a metafísica, dá para a gente pegar vários elementos das 5 vias do São Tomás de Aquino. Né? Da causa primeira, que não é causada, certo? Deus, para São Tomás de Aquino, é também tanto a causa primeira, né, como a causa eficiente, mas também a causa final, porque a quinta via é a via da finalidade, né? Ele vai dizer que tudo tem a sua finalidade. Né? Então a gente também pode pegar tanto do motor imóvel, tanto da essência e do acidente, e tanto as 4 causas do Aristóteles, como conceitos aí que o Tomás de Aquino se apropria para fazer a sua filosofia cristã. Tá? Beleza, qualquer dúvida, vão mandando mensagem e a gente vai se falando. Valeu!